Ontem, como já era esperado, o Banco Central elevou a taxa Selic em mais 100 bips por uma decisão unânime e, com isso, a nova meta para a taxa básica de juros aqui no Brasil passou a 6,25% ao ano e isso, como sempre, terá impactos na sua vida, mesmo que você odeie os investimentos. Mas antes de falarmos aí sobre esses impactos, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, vamos lá. O motivo que levou a mais uma alta na Selic é a inflação que continua muito forte. Nos últimos 12 meses, o IPCA já acumula 9,68%. É um patamar bem alto e totalmente fora da meta do Banco Central. Eu vou colocar até aí na tela uma imagem. Essa linha vermelha é onde a inflação deveria estar, é a meta de inflação, e a linha azul é onde o IPCA está atualmente. Esta alta de ontem foi a quinta consecutiva, a Selic saiu de 2% lá no início do ano para os atuais 6,25%, e não parou por aí. O Boletim Focus, por exemplo, já mostra uma Selic de 8% neste ano. Algumas projeções de outras empresas mostram uma Selic em um patamar um pouco mais alto. No comunicado do Banco Central de ontem, eles já avisaram que provavelmente, se nada sair fora da curva, eles darão mais 100 bips na próxima reunião daqui a 45 dias. E a preocupação com inflação por parte do Banco Central continua. Apesar deste comunicado ter vindo ali com um tom relativamente tranquilo, o Banco Central elevou as suas projeções para a inflação. A projeção de 2021 saiu de 6,5% para 8,5% e a projeção para a inflação de 2022 saiu de 3,5% para 3,7%. A Selic atual já chegou praticamente no teto de um patamar neutro. O patamar neutro vai até mais ou menos 6,5%. Com as próximas altas, a Selic já estará caminhando para um patamar mais restritivo. Só fazendo uma pausa aqui para uma curiosidade. Existe uma regra chamada regra de Taylor, que sugere um patamar para a Selic. Depois eu até explico como é feito esse cálculo. Esse cálculo não é uma verdade absoluta, o Banco Central não precisa seguir ele, é só um parâmetro mesmo da política monetária. Atualmente, esse cálculo está sugerindo uma Selic de 11,17%, bem acima dos atuais 6,25% da Selic. Isso não muda em nada as decisões do Banco Central, é só uma curiosidade mesmo. Ontem, além da decisão de juros aqui no Brasil, nós também tivemos decisão de juros nos Estados Unidos. A taxa foi mantida na banda ali de 0 a 0,25% ao ano e o que mais interessava era o comunicado do Banco Central com relação aos estímulos monetários. Com relação aos estímulos, o Banco Central americano, o Fed, diz que pode começar uma redução desses estímulos sim nos próximos meses, mas tudo depende dos dados que saírem e que uma redução de estímulos não significa uma corrida para uma alta de juros. O Banco Central americano também elevou suas projeções para a inflação. A de 2021 saiu de 3,1% para 3,7% e a de 2022 saiu de 2,1% para 2,3%. Já com relação a juros, 6 membros do Fed esperam uma taxa entre 1 e 1,25 em 2023 e 3 membros esperam uma taxa entre 1,5 e 1,75. A realidade é que a inflação pegou todo mundo. Todo lugar que você for ver tem inflação e os bancos centrais estão tolerando uma inflação mais alta. Isso é um pouco perigoso, mas vamos ver aí até onde isso vai. Sempre que a Selic sobe, nós temos impactos aqui no Brasil. Eu separei aqui alguns pontos para a gente dar uma olhada rapidamente. Começando com o dólar. Será que agora que Selic subiu, partiu Disney? Bom, eu tenho uma notícia meio triste para te dar. Infelizmente, a queda do dólar não depende só da Selic. Ela depende de outros fatores, como, por exemplo, o risco Brasil, que é bem grande. Na teoria, realmente o dólar deveria cair. A teoria funciona assim: a Selic sobe, a renda fixa fica mais atraente, o investidor estrangeiro então manda mais dinheiro para cá e, por consequência, derruba o dólar. Mas na prática não é isso que acontece. O contrário também vale. Se a Selic desce, o dólar sobe. Geralmente o contrário funciona. Para o dólar cair, além dessa parte da Selic, nós temos o risco Brasil, que é grande. Recentemente nós tivemos ali briga entre os três poderes, agora até que deu uma acalmada, mas já já Brasília arruma mais um problema. E estamos entrando em um período eleitoral. Na realidade, a campanha já começou nessa semana mesmo, nós tivemos aí aumento do IOF para poder bancar o novo Bolsa Família. A corrida
corrida populista começou. Para o gringo mandar dinheiro para cá, ele precisa ver um cenário favorável. O Brasil não é o único emergente do mundo. Existem outros países com taxas até melhores, como por exemplo o México. Então como que você convence esse cara lá de fora a mandar dinheiro para cá com tantos problemas? O Brasil está relativamente barato, mas os problemas são bem grandes também. E eu acabei nem citando aqui o lado fiscal, que também é bem delicado. E com essas altas na Selic, os juros da dívida do Brasil fica mais caro. O segundo ponto que eu separei aqui são os financiamentos que vão ficar mais caros. Na semana passada, alguns bancos já fizeram ali alguns ajustes nas suas taxas de financiamentos de olho nesta alta da Selic de ontem. Se olharmos o histórico recente, os financiamentos não estão nas máximas, mas eles estão se afastando bem ali das mínimas que estiveram no início do ano. E a tendência é que suba ainda mais. E o terceiro ponto que eu separei aqui é a inflação. Essas altas na Selic deveriam ter um impacto na inflação. Na prática, não é bem isso que está acontecendo e o dólar tem uma parte dessa culpa. O dólar não é o único ponto que está elevando a inflação, mas com o dólar neste patamar, é bem difícil de trazer a inflação para baixo. Existem várias coisas que acabam pressionando a inflação, como por exemplo, crise hídrica, variante Delta, retomada econômica, então são vários efeitos em cascata que acabam um atingindo no outro. E o último ponto que eu separei aqui são os investimentos. A renda fixa vai pagar prêmios maiores, a poupança vai pagar mais, o CDB, LCI e todos os investimentos ligados à taxa Selic ou ao CDI. Vale lembrar que mesmo assim, a taxa real de juros no Brasil continua negativa. Para a Bolsa, o impacto pode ser mínimo, pode até ser que a Bolsa venha a cair, mas por outros motivos. O Banco Central não fez nada de outro mundo. Esses 100 bips que ele deu já tinham sido avisados na última reunião. É a mesma coisa daqui a 45 dias. Se nada sair muito fora da curva, o Banco Central já avisou que vai dar mais 100 bips e levar a Selic a 7,25%. Então daqui a 45 dias, quando você ver a Selic em 7,25%, não se assuste, não é algo de outro mundo. O Banco Central já avisou que vai fazer isso. As ações de bancos e seguradoras devem se beneficiar dessas altas aí na curva de juros e, por outro lado, as ações das varejistas, como por exemplo Magazine Luiza, Via Varejo, empresas desse tipo, sofrem um pouco com as altas na curva de juros e também a inflação em alta. Para os fundos imobiliários, os de tijolo podem sofrer um pouco com tantas altas da Selic, mas, por outro lado, os fundos de papel podem se beneficiar dessa alta na curva de juros. Eu vou deixar aqui embaixo até um relatório gratuito com a recomendação de alguns fundos de papel. E não é enrolação não, tem o nome dos fundos lá mesmo, eu só não vou falar aqui porque lá tem um motivo das recomendações e se eu ficar passando por cada um aqui o vídeo vai ficar muito longo. Bom, e este foi o vídeo aí sobre a alta na Selic. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!